para se exaltar, esse homem tinha tudo para chamar para si as glórias, chamar para si os aplausos, chamar para si tudo aquilo que o ser humano, em suma, dentro da natureza humana, deseja, que é a grandeza humana. Mas este mesmo rei Davi, ele escreve este salmo e ele diz o seguinte: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Parece uma incoerência do rei Davi, ele dizer isso: eu não ando à procura de coisas maravilhosas demais para mim. Ele era o rei da nação, ele era o rei da nação mais poderosa, ele era o rei do povo de Deus. Ele tinha o poder, tinha sobre o seu poder um grande exército que, quando na dependência de Deus, não perdia nenhuma batalha. Ele tinha em seu poder grandes súditos, constituía generais, instituía generais. A vida e a morte estavam sobre as mãos do rei Davi. E ele diz então, nos seus salmos: não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Mas ele ainda prossegue, ele não para por aqui dentro da meditação que ele traz. Ele prossegue dizendo, pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como esta criança é a minha alma para comigo. Uma alma sossegada, uma alma descansada, uma alma repousando nos braços de Deus. Assim o rei Davi estava. E aí ele termina então o versículo número 3 dizendo: espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Dentro do Provérbios de Salomão, tem um versículo que fala assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando ficar velho, ou quando for velho, não se desviará dele. O que a Bíblia está dizendo ali? Que é para os pais mandarem as crianças para aprenderem de Deus? Não. É para os pais levarem as crianças ao templo, levarem as crianças para Deus. As crianças devem seguir os passos dos seus pais. Elas devem caminhar com os seus pais na direção de conhecer a Deus. Ensina a criança no caminho. Então, desde que a criança nasce, é dever do pai começar a caminhar com esta criança na direção de Deus. Aqui o nosso salmo diz o seguinte: espera, ó Israel, no Senhor. Espera no Senhor. Espera confiando, comungando, entregando tudo, toda a vida, entregando todas as expectativas no Senhor, sabendo que o Senhor está com a nação e a nação está com o Senhor. É isto que é esperar no Senhor, é esperar sendo a mesma, tendo uma unidade de pensamento, uma unidade de atitude, uma unidade de propósito. E isto me fez pensar nos nossos dias, isso me fez pensar para hoje. Quando nós falamos assim, espera no Senhor, será que nós, igreja do Senhor Jesus nos últimos dias, a nossa igreja atual, será que nós estamos esperando no Senhor? Ou será que muitas vezes nós estamos esperando do Senhor, esperando que o Senhor venha com providência para nós, mas nós não estamos nele? Ele não está em nós não estamos nele e ele não está em nós. Ou será que nós estamos de fato no Senhor? Será que nós fazemos parte, comunhão íntima com Deus? Será que podemos dizer que a natureza de Deus também é a minha natureza? Será que podemos afirmar categoricamente
de que estamos caminhando juntos, na mesma direção? Muito interessante isso daqui. Então eu fiquei me perguntando, mas o que é? O que é esperar no Senhor? O que é, na verdade, fazer parte desta relação íntima, dessa relação pessoal com Deus? O que é isso? E, meus queridos, quando nós olhamos para a Escritura, eu quero ir contigo para o texto de João, capítulo 17. João, capítulo 17, na oração sacerdotal de Jesus, os versículos de 21 a 23, ele diz o seguinte: João 17, de 21 a 23, o Senhor Jesus diz assim, vou ler também o versículo de número 20, diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Veja só, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio de sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes, como também amastes a mim. O que o Senhor Jesus está sustentando aqui para todos nós? Ele está dizendo o seguinte, de que é necessário uma relação muito íntima, uma relação muito carnal entre Deus, o Senhor Jesus e os seus discípulos. E aí ele está dizendo, mas eu não rogo apenas por esses discípulos que estão aqui comigo agora, eu rogo também por aqueles que um dia crerão em mim por causa da sua palavra. Então, aquilo que Jesus propõe para os seus discípulos que ali estavam, o Senhor Jesus também propõe para nós, para todo aquele que se rende a Cristo, para todo aquele que o confessa como Senhor e Salvador, para que esta pessoa passe a fazer parte, passe a participar da natureza divina. Já na quarta-feira eu trazia uma sentença do tipo de que nós temos que entender isso, de que nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós temos o Espírito Santo habitando no nosso coração. Paulo vai dizer em 1 Coríntios, ele vai dizer, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós e que não sois de vós mesmos? Ou seja, então eu passo, num ato de fé, a fazer parte, a ter a natureza divina em mim, né? E Deus anda comigo e Deus está caminhando ao meu lado. Então, esperar no Senhor é ter a consciência de que Deus está comigo, de que Deus anda comigo, de que Deus, Ele, dia após dia, Ele caminha comigo nas direções por onde eu vou. Isso aqui é muito bom, é maravilhoso para quem de fato quer levar uma vida séria com Deus, mas é muito pesado para quem, tendo esse conhecimento, resolver desrespeitar o Criador. É muito sério. A notícia ela é muito boa, mas ela também é muito séria e nós precisamos ter consciência disso. Então, esperar no Senhor é receber de Deus uma nova natureza, receber de Deus a natureza dele implantada no meu coração, e assim a gente começa a caminhar, eu nele, ele em mim, e assim a gente vai indo. Agora a pergunta que todo mundo faz é a seguinte, mas e como que isto acontece? E esta pergunta intrigava quem?
intrigou quem ao longo da história? Eu quero que os irmãos abram comigo em João capítulo 3, porque aqui está talvez um dos questionamentos que Nicodemos faz para Jesus. Como que isso pode acontecer? João capítulo 3 diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Veja só, se Deus não estiver com ele. Até aqui Nicodemos ia bem. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos pergunta: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. E aí Jesus traz algo maravilhoso que explica, ou pelo menos a gente consegue entender. Diz assim: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Veja que interessante. Como então que acontece esse novo nascimento para que eu seja um com Deus? Eu não consigo explicar. Eu não sei te dizer como isso acontece, mas eu sei te dizer que isso acontece. É como o vento, né? Eu não sei a cor do vento, da onde vem o vento, mas eu sei que de vez em quando o vento chega. Para onde o vento vai, eu não sei. Eu não sei para onde ele vai, mas eu sei que ele vai para algum lugar. Assim, segundo o próprio Cristo dizendo, assim é o Espírito Santo. Então ele chega na pessoa, ele produz um novo nascimento nessa vida e ele vai para outros e para outros e para outros e para outros, que acabam sendo beneficiados com esta ação poderosa de Deus. Então, quando eu digo esperar no Senhor, é receber do Senhor este benefício de poder comungar com Ele dos benefícios da salvação em Cristo Jesus. É poder comungar com Ele da certeza da vida eterna, é poder comungar com Ele de tudo aquilo que Ele tem para nós. Então vamos lá, vamos prosseguindo. Como isso acontece, nós escrevemos aqui, né? Agora a pergunta é: para que então que eu devo esperar no Senhor? Para que eu devo esperar no Senhor? E eu quero destacar aqui Provérbios capítulo 14, versículo 32. Provérbios 14, 32, a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte, em Provérbios, vai dizer assim: pela sua malícia é derribado o perverso, mas o justo ainda morria a morte. O Senhor me dá esperança. E por que eu tenho esperança na hora da minha morte? Porque eu não morro, né? Todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, né? Ou seja, então o justo, aquele homem temente a Deus, aquele homem atingido pela graça e pela misericórdia de Deus, até na hora da sua morte, para ele há esperança. A esperança por quê? Porque ele apenas faz uma passagem, ele deixa este plano terreno e se apresenta diante de Deus num plano divino. Mas prossegue, né? Atos capítulo 24, versículo 15, isso aqui é interessante porque a gente vai sustentar essa ideia da ressurreição, né? Atos 24, versículo 15, Paulo está apresentando a sua defesa, e ele diz o seguinte neste versículo: tendo esperança em Deus, como também estes a têm,
de que haverá ressurreição tanto de justos como de justos. Porque o próprio Senhor Jesus é a primícia dos ressurretos. É aquele que ressuscitou primeiro e, consequentemente, nós também estaremos, então, ressuscitando com Jesus para uma vida eterna ao lado do Senhor. Ainda prossegue em Colossenses capítulo 1, versículo 5. Carta que Paulo escreve aos Colossenses capítulo 1, versículo 5, ele traz uma outra verdade maravilhosa do porquê que nós devemos esperar então no Senhor. Por que devemos esperar no Senhor? Diz assim a palavra, Colossenses capítulo 1, versículo 5. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Olha só, assegura, nos garante esse tesouro, diz assim: por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Maravilhoso isso daqui, esse versículo, ele realmente nos diz de que a nossa esperança está preservada aonde? No céu. A nossa esperança está preservada no Deus eterno, no Deus poderoso, no Deus que não mente, no Deus que tudo pode, né? Prosseguindo, é uma âncora segura para a nossa alma. Por isso que nós devemos confiar no Senhor. Eu quero que você ande comigo um pouco na sua Bíblia, até o Hebreus capítulo 6, né, de Hebreus, né, nós vamos ler aqui alguns versículos deste capítulo, né, que realmente é maravilhoso para a nossa vida, né? Os versículos 18 e o versículo 19, diz assim, o título desse tópico se chama A Imutabilidade da Promessa de Deus. E aí diz assim: para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, o que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma segura e firme, e que penetra além do véu. A esperança, por que então nós devemos esperar no Senhor? Porque é uma âncora para a nossa alma descansa, mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio às dificuldades, nós podemos andar de cabeça erguida sabendo que o Senhor caminha conosco. E ainda, para encerrar, ela está fundamentada na ressurreição. Eu quero ler com os irmãos ainda a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, porque diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Por que então que nós devemos esperar no Senhor? Primeiro, destaquei aqui, alegra e assegura a nossa tranquilidade até na hora da morte, assegura a imortalidade, né? É um tesouro celestial, é uma âncora segura para a nossa alma e está fundamentada na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Mas eu quero, encerrando já, trazer para todos nós algumas verdades que precisamos entender. Esperar no Senhor é um desafio, porque esperar no Senhor significa deixar de lado muitas vezes as nossas vontades, deixar de lado os nossos prazeres, as nossas alegrias, para nos conformarmos com aquilo que Deus quer para nós. Esse processo nem sempre é fácil,
Porque a nossa natureza tende a querer que as coisas saiam em conformidade com a nossa vontade. Mas se nós estamos em Cristo e Cristo está em nós, então Ele é que define o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Então aqui está uma luta, está aqui uma dificuldade. Está aqui uma dificuldade que precisamos superá-la, precisamos buscar todos os dias vencer essa dificuldade para estarmos satisfazendo ao nosso Senhor e ao nosso Salvador. A nossa natureza ela vai sempre e quase sempre contrária à vontade de Deus. Então nós precisamos estabelecer isso no nosso coração, de que esperar no Senhor é entender que a vontade de Deus ela é melhor do que a minha vontade. É entender que Jesus, é entender que o Deus Todo-Poderoso, os planos de Deus, eles são maiores do que os meus planos, eles são melhores do que os meus planos. Então esperar no Senhor significa buscar conhecê-lo na sua intimidade. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Esperar no Senhor é acreditar com todas as nossas forças, com toda a nossa fé, de que Ele está no controle da nossa vida. De que aconteça o que nos acontecer, Deus não perde o controle. Ele está no controle de toda a situação. Esperar no Senhor é descansar nas promessas que Deus nos faz. E Deus nos faz grandes e maravilhosas promessas. Esperar no Senhor é saber de que Jesus morreu por mim na cruz do Calvário. Jesus pagou o preço pelos meus pecados. É saber que Jesus é perdoador. É saber que a mão da misericórdia de Deus está sobre mim. Está sobre a minha família, está sobre as pessoas que o buscam, sobre as pessoas que o temem. É saber que Jesus, Ele se entristece quando um filho teu peca. Quando um filho de Deus cai, Deus se entristece. Deus não se alegra com a desgraça de ninguém. Deus não fica dando risada das misérias pelas quais o mundo está passando. Não. Deus é um Deus de compaixão, Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de misericórdia. Então, esperar no Senhor é entender que a mão da misericórdia está estendida sobre nós, de que há sempre a possibilidade do retorno, há sempre a possibilidade da reconciliação, há sempre a possibilidade de um novo relacionamento. Porque Deus não é aquele que fica guardando mágoas. Não. Deus perdoa e lança os nossos pecados no mais profundo dos abismos e deles jamais se lembrará. Esperar no Senhor também, e aqui é o desafio, é entender que esse Deus da misericórdia, esse Deus do amor, esse Deus que está com a mão estendida, esse Deus também é justo. Esse Deus também cumpre cabalmente os propósitos que Ele tem na vida das pessoas. A mão de Deus está estendida para nós, enquanto nós estamos vivos. Depois que morrermos, estaremos diante de quem? Da justiça de Deus. Estaremos diante do justo juiz. Por isso que o tempo de nós nos arrependermos, o tempo de buscarmos a Deus é quando? É agora, é hoje. Não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã para buscar conhecer a Deus, para buscar a intimidade do Senhor. Pode ser tarde demais. Pode apenas lhe sobrar a justiça divina. E o justo juiz não falha nas suas sentenças. Por isso que, por mais que a mão da misericórdia esteja estendida, Ele também tem um atributo chamado justiça, e cumpre cabalmente aquilo que Ele determina.
Então, quando é o tempo de buscar estar no Senhor, de buscar esperar no Senhor, de buscar estar caminhando dentro da sua vontade, dentro daquilo que Ele quer para nós, é hoje. É hoje. Hoje a gente faz isso se arrependendo dos nossos pecados, e nós fazemos isso se reconciliando com Deus, e nós fazemos isso levando Deus a sério, procurando entendê-lo dentro da sua grandeza, dentro do seu poder, dentro da sua misericórdia. O meu desejo e a minha súplica para todos nós é que de fato isso toque no nosso coração, que isso mude a nossa trajetória, que isso mude a nossa vida. Porque muitas vezes a gente é levado por outras preocupações. É dinheiro, é trabalho, é família, é amigos, é social. E você vai dando tanta prioridade e vai deixando Deus de lado. Cuidado, pode lhe restar apenas a justiça de Deus, e aí será tarde demais. Então qual é o tempo de voltarmos o nosso coração, a nossa atenção, a nossa devoção para o único Deus? É hoje. Espere no Senhor, que Deus tenha misericórdia de todos nós, que Ele, mais uma vez digo, use de compaixão, use da sua graça e nos resgate caso seja necessário resgatarmos. Que Ele nos abençoe caso estejamos precisando de bênção. Caso você esteja precisando de um milagre, que Deus seja o Deus do milagre. Caso você esteja precisando de algo que o ser humano não pode te dar, lembre, Deus pode. Que Deus te abençoe, que Deus esteja a cuidar de cada detalhe da nossa vida. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque o salmista um dia escreveu: espere no Senhor, espere no Senhor. Pai, que o nosso lugar esteja garantido no teu trono, que o nosso lugar esteja garantido no teu colo, nos teus braços, ó Pai, para descansarmos a nossa alma no Senhor. Pai, nós não queremos coisas grandes demais, mas nós queremos pertencer ao teu povo. Nós queremos, ó Pai, passar por esse tempo aqui na terra, confiando e esperando na vida eterna que está reservada nos céus para todo aquele que tem o teu santo e o teu excelso nome. Pai, multiplique, aumente o número daqueles que esperam no Senhor. Neste momento, ó Pai, nós queremos lembrar de irmãos nossos que muitas vezes se perderam no longo do caminho, que muitas vezes distante do Senhor andam, que eles sejam resgatados, que eles voltem para Ti. Que pessoas, ó Pai, que nunca levaram o Senhor a sério, que essas pessoas sejam tocadas pelo poder do Teu Santo Espírito, voltem a sua atenção para o Senhor e sejam reanimadas, reavivadas por Ti, para gozarem da glória e da alegria eterna de pertencer ao Teu povo. Nos ensina, Pai, a esperar em Ti e nos dê a alegria de podermos confessar uns aos outros, dizendo: até aqui o Senhor tem nos ajudado. Que assim seja, que tudo isso seja para a honra e para a glória do Teu santo e do Teu excelso nome. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém.